Cara, é muito comum hoje em dia a gente ver as pessoas se autodiagnosticando de maneira incorreta. Além de contribuir para uma estigmatização dos adoecimentos e dos transtornos mentais, essa é uma das piores formas de você lidar com os problemas que te aparecem. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. E no vídeo de hoje eu quero te ajudar a entender o surgimento de um problema na tua vida ou até mesmo de um transtorno mental. Uma pesquisa realizada no ano passado aqui no Brasil mostrou pra gente que 86% da nossa população sofre com algum transtorno mental atualmente. Veja, a prevalência é alta e é justamente por isso que a gente deve ser cuidadoso na hora de identificar e de aplicar um tratamento para o diagnóstico. Na psicologia, a gente usa o modelo de ATES-estresse para entender o surgimento de um problema ou de um adoecimento. E a gente vai entender mais ou menos como uma equação. Vulnerabilidade mais estressor igual a problema ou igual a adoecimento. Mas como é que isso funciona na prática? Todos nós, ao longo da nossa vida, da nossa história, fomos aprendendo coisas sobre o mundo, criando ali uma visão de mundo, literalmente, uma forma de nos relacionarmos com as pessoas, com nós mesmos, de estar e de ser no mundo. Por conta da nossa limitação de experiência, afinal de contas a gente não consegue viver tudo, e também por conta das pessoas que também são limitadas, enfim, por não sermos perfeitos, nós sempre temos algumas vulnerabilidades. Essa vulnerabilidade pode ser uma inaptidão, uma falta de habilidade para lidar com determinado problema, pode ser uma forma equivocada ou não tão adequada para o momento no qual você se encontra, para lidar com aquela situação. Enfim, são várias as questões aí que podem compor uma vulnerabilidade. Mas a questão é que ela é presente em todos nós e nem sempre a gente sabe quais são todas as nossas vulnerabilidades. Os estressores são todos aqueles fatores que são externos a gente e que acabam nos influenciando de alguma forma. Por exemplo, eu aqui nesse contexto, no contexto da tua vida que está assistindo esse vídeo, sou uma estressora. Eu sou um fator externo que está te influenciando de alguma maneira, seja pelo som da minha voz, seja por você estar me vendo, seja por você estar entendendo, assimilando e aceitando isso que eu tô trazendo aqui no vídeo para você. Um estressor, ele não necessariamente é algo bom ou ruim, ele é simplesmente algo externo a você e que exerce alguma influência, algum impacto. Mas quando esse algo externo, esse estressor, ele coincide de ser justamente com aquela vulnerabilidade que você tem, ou seja, você não saber lidar com esse estressor ou não ter a melhor ferramenta para aquele momento para lidar com o estressor, isso pode sim gerar um problema ou até mesmo um adoecimento mental. Vamos pensar na seguinte situação. Vou colocar aqui algumas vulnerabilidades para você. Não sei se você sabe, mas o hipotireoidismo, que é uma disfunção da tireoide, um dos sintomas que o hipotireoidismo pode causar, pode gerar nas pessoas é a depressão. Então vamos supor que uma pessoa com hipotireoidismo, ela perca os seus pais, né? Uma pessoa relativamente jovem ainda perdeu os pais, tem hipotireoidismo, que não está sob nenhum tratamento, não está sob nenhum controle, e a partir dessa perda, ela acaba desenvolvendo um processo depressivo, um processo de depressão. Aqui a gente pode identificar que o hipotireoidismo, por exemplo, foi uma vulnerabilidade. Mas se essa pessoa nunca se preparou, ou ao longo da vida dela, ela sempre se afastou do tema da morte, nunca perdeu ninguém próximo, não foi ensinada a olhar para esse tema que faz parte, né, que está dentro da nossa realidade, provavelmente lhe falta uma ferramenta, ou seja, ela tem uma vulnerabilidade a mais ali, que pode, né, dentro do estressor, como foi a morte dos pais ali, desembocar num problema maior. Mas perceba, os estressores, eles são algo constante na nossa vida. Se a gente está no mundo, a gente está sob influência aí de alguns estressores, certo? E é justamente por isso que quando a gente olha para muitos processos de terapia, de psicoterapia, fala-se tanto sobre autoconhecimento. Porque se você conseguir se conhecer o suficiente para saber quais são as tuas vulnerabilidades, quais são os teus pontos fortes, quais são as tuas aptidões, as tuas habilidades, inclusive para outras áreas da tua vida, fica muito mais fácil de você lidar com os estressores que são incontroláveis muitas vezes, e é por isso que a gente deve focar quando a gente está falando aqui de um problema, né, ou de um adoecimento, nas tuas vulnerabilidades. O que é que tá te faltando, que enfim, não é culpa sua ou de outras pessoas necessariamente, tá falando, principalmente conversando aqui, falando aqui com adultos, né? A gente não vai culpabilizar, mas sim entender que ferramenta é essa que você precisa para o momento atual da tua vida. Agora que você entendeu como é que um problema ou até mesmo um transtorno mental pode surgir, pode se
originar, vamos separar e diferenciar o que é um problema, que talvez você consiga resolver sozinho ou não, e o que é um diagnóstico, ali, um transtorno mental. O que diferencia é justamente o grau, a intensidade e a maneira como isso tem prejudicado a tua vida. Vou te dar alguns exemplos pra gente entender isso melhor. A ansiedade, ela é uma emoção natural, normal, saudável, importantíssima para nossa evolução. Afinal, ela é o sentimento que antecipa os perigos, ou seja, faz com que a gente consiga se prevenir, consequentemente sobreviver cada vez mais. Então, você sentir ansiedade em alguns momentos, como as vésperas de uma grande mudança profissional, de uma grande mudança de casa, quando você é demitido, são momentos naturais e esperados e saudáveis que você sinta ansiedade, para que você se prepare para algo que é imprevisível, para algo que está fora do teu controle e que vai chegar logo mais. Porém, sentir ansiedade de uma forma intensa, várias vezes ao dia, em diversas situações diferentes, pode ser prejudicial para você. Vamos imaginar aqui o sistema de alarme de um carro. É muito importante que um carro tenha um sistema de alarme ali, para que caso alguém tente roubar, ele dispare aquele sinal e alguém que esteja na rua faça alguma coisa para lidar com aquilo, ou até mesmo o ladrão ali, ele se assuste e vá embora, ou seja, para que elimine o perigo. Essa é a função do alarme do carro, eliminar o perigo que está ali. Agora, se o alarme do carro ele dispara o tempo inteiro, a todo minuto, mesmo quando não passa um ladrão, mesmo quando não tá passando nenhum cachorro, nenhuma folha, só quando o vento bate no carro, ele deixa de ser funcional, entende? Nesse exemplo do alarme do carro, o que aumentou aqui foi a frequência, né? A frequência que o alarme disparou. No caso das nossas emoções, a gente vai ver um aumento nessa questão da intensidade, do grau e do prejuízo na tua vida de uma forma geral. O mesmo pode acontecer com a tristeza. A tristeza é uma emoção natural, saudável, esperada que você sinta. Tem até vídeo aqui no canal falando sobre a tristeza. Como é importante muitas vezes que a gente consiga se introverter para olhar para dentro, né? Desenvolver um pouco mais dessa parte do autoconhecimento, do conhecimento das nossas vulnerabilidades. Mas uma tristeza intensa demais, ela pode gerar uma falta de sentido, uma falta de prazer na vida, porque a gente fica muito focado num sentimento só e não explora os outros, o que pode desencadear ali numa depressão. Nos manuais diagnósticos que nós, profissionais da saúde, utilizamos, sempre tem uma série de sintomas listados ali que muitos de nós já sentimos em algum momento na nossa vida. Perda de sentido, não ter prazer em determinadas atividades, ter medo do abandono, mas o que tem grifado ali no manual para que a gente fique atento na hora de diagnosticar é justamente a intensidade com que esses sintomas aparecem, a adequação de uma resposta emocional àquela situação, se a tua resposta está sendo adequada ao momento de vida que você está vivendo, e o prejuízo no teu funcionamento de uma maneira geral. Por exemplo, um problema no trabalho, teoricamente, ele devia afetar ali só o teu trabalho. Se ele começa a afetar a tua vida pessoal, a tua vida intrapessoal, os teus relacionamentos, os teus momentos de lazer, é provável que a gente já tenha uma amostra mais crônica desse problema, ou seja, algo mais próximo de uma psicopatologia do que de um problema simplesmente. Mas, cara, independente do que eu tô falando aqui nesse vídeo pra você, se já faz um tempo que você tá tentando lidar com um problema, com a dificuldade na tua vida, e você não tem conseguido passar por isso sozinho, procure uma avaliação e um tratamento mesmo profissional. Não hesite, não espere tanto tempo assim achando que sozinho você vai dar conta dessa questão. O que a gente tem hoje de evidência dentro da psicologia é que quanto mais cedo a gente inicia o acompanhamento adequado para o tratamento de cada pessoa, mais fácil e mais rápida é a recuperação. Cada vez que você espera mais, o problema vai se tornando mais crônico e talvez demore mais tempo para ser resolvido, ou até mesmo seja mais difícil de você sair do ponto que você tá para chegar onde você gostaria. Eu espero ter esclarecido as tuas dúvidas aqui sobre esse tema, mas se ainda ficou alguma questão, você pode me deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. Eu te vejo na semana que vem com mais um vídeo aqui no canal. Um abraço e até lá!